Ei, ei. Amém. Não dá para encher chouriço aqui quando a gente tem, assim, muito a partilhar, né? E a gente tem que falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, da maneira como a gente está caminhando. Acho que às vezes a gente tem um pouquinho dessa desconexão quanto à nossa caminhada por conta das tarefas, da nossa rotina. E é importante lembrar isso. Eu vou pedir ajuda aqui só para o Lucas, só para colocar o pedestal aqui para mim, que eu gosto de ficar com as mãozinhas livres. Você me ajuda aqui rapidinho? Muito bem. Quando a gente tem assim pessoas viajando, né? São pessoas que estão sempre à frente dos processos aqui nas celebrações. A gente tem que bater o escanteio e correr para cabecear. Então, multifunções. E hoje calhou participar mais ativamente no louvor e fazer a pregação. Eu acho que tu vai apertar isso que nunca mais vai desapertar. É o calor. Ei, pode deixar assim. Perfeito. E tá cair? Não tá? Deixa eu só chegar um pouquinho mais pra cá, então. Perfeito. Funcionou. Mais ou menos. Pega o outro lá que eu vou indo aqui. É que eu já falei com vocês, eu tenho uma tremedeira, assim, quando eu vou pregar e faz um calorzinho aqui, fica estranho. A mão soa. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa exposição, no livro de Atos. E nós vamos relembrar bastante assim do que foi falado no domingo passado. O texto de hoje, ele é uma versão assim por uma outra ótica, por uma outra lente do que aconteceu nos capítulos passados. Obrigado, Zé. Funcionou. Perfeito. Maravilha. Do que aconteceu nos capítulos passados. Mas antes disso, nós vamos orar. Temos a oração. Amém? Curva suas cabeças, feche seus olhos. Pai, obrigado porque o Senhor tem se revelado através do teu Espírito, que é livre e se movimenta no nosso meio. Obrigado porque o Senhor se faz presente, o Senhor nos ensina. O Senhor é um mestre nas nossas vidas, além de um pai. E o Senhor tem nos ensinado que a gente se coloca na posição de aprendiz para aprender mais do Senhor. Coloca nessa posição de humildade para que a gente ouça a tua voz, para que a gente receba aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, que seja coerente com a tua palavra e que depois de recebido isso, Pai, nós possamos ensinar as outras pessoas, nós possamos passar à frente, que esse ciclo nunca se acabe, o ciclo de aprender e ensinar. Aprendemos contigo e ensinamos às outras pessoas e aprendemos com outras pessoas e ensinamos para as outras pessoas. É perfeito. É um plano perfeito que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor se revela e podemos perceber isso. Amém. Amém. Capítulo 11, se você puder abrir aí. Atos dos Apóstolos. Eu, quando estava fazendo a leitura desses dois capítulos, eu vejo algumas passagens na Bíblia e sempre penso numa adaptação para o cinema, assim. A gente tem algumas adaptações para o cinema de histórias da Bíblia, por exemplo. Temos A Paixão de Cristo, que é uma linda adaptação, dirigida por Mel Gibson. Quem nunca assistiu, assista, porque vale muito a pena.
E tem outras também que são assim, tem uma característica assim muito mágica assim. E a história de Jonas, por exemplo, são várias histórias que eu sempre penso assim, nossa, isso daria um filme tão lindo, falando a respeito da Bíblia, das histórias da Bíblia. E eu encontrei aqui, nesses 2 capítulos, um aspecto muito interessante a respeito que eu observo em filmes assim, que é uma história fragmentada, não sequenciada. Os textos do capítulo 10 e do capítulo 11, eles falam da mesma situação, da mesma história, uma vista por Cornélio, que é militar do Império Romano, e o outro através do apóstolo Pedro. Jesus, através do seu mover do Espírito, faz com que essas duas pessoas se encontrem. Pessoas distantes, cidades diferentes, a quilômetros de distância. Deus promove um encontro entre essas duas pessoas que não se conheciam. E ele é exato e muito claro, muito transparente quando quer ensinar para nós alguma coisa. Nós podemos perceber isso nesses 2 capítulos aqui. É uma história fragmentada onde, no final, nós temos assim um clímax de aprendizado. Porque é esse o objetivo que Deus quer para nós, assim, na nossa vida. Diante das nossas situações, da nossa comunhão, da nossa convivência, Deus quer ensinar. E eu creio que a gente precisa estar nesse lugar de aprender. Deus quer ensinar, é um ótimo professor, mas há quem queira também aprender. É preciso ter essa humildade. Deus precisa transmitir, ensinar um propósito. Ensinar algo a ele se revela a 2 pessoas ao mesmo tempo, em lugares diferentes, para pessoas de crenças e fé distintas. Nós temos o apóstolo Pedro aqui, que é cristão, e Cornélio, onde o texto diz que ele era temente a Deus, sua família era temente a Deus, orava a Deus continuamente, ajudava os pobres. Mas, tendo ali o contexto histórico daquela época, o cristianismo ainda estava se disseminando. Estava sendo pregado o evangelho, as pessoas estavam a conhecer a fé cristã. Então, provavelmente, Cornélio talvez não seja uma pessoa que tinha uma fé com um rótulo, assim. Ele provavelmente não era cristão. Tinha sua relação com Deus, mas não era cristão. Deus, ao longo da história, ele utiliza várias formas para que a gente possa aprender. Ele utiliza várias formas, ferramentas, arquétipos, formatos para que o povo de Deus, os seus filhos, possam aprender. A gente tem alguns... Eu não sei. Está funcionando? Geralmente conferem isso no início. Né? Oi? Tudo bem. Se não der, você vai passando para mim, por favor. Fui eu que desliguei, olha só. Totó da cabeça. Deus, ao longo da história na Bíblia, quando nós vamos ler, ele utiliza alguns elementos para que ele possa ensinar o seu povo. Um dos elementos interessantes que eu acho assim, no Antigo Testamento é quando o povo de Israel estava na sua caminhada e eles por várias vezes reclamavam, né? E Deus envia cobras venenosas para que eles sejam prejudicados. E durante esse processo de que o povo de Israel é prejudicado por conta de cobras venenosas, o povo de Israel clama a Moisés e pede para que Deus traga uma solução para aquele problema. A solução daquele problema foi fazer uma serpente de bronze. Eles fazem uma imagem, uma serpente de bronze, para que quando o povo de Israel olhasse a serpente, eles fossem curados das picadas de cobras venenosas. Muito tempo depois, essa serpente de bronze ela se torna um símbolo de culto pagão. Uma ferramenta que Deus utilizou para ensinar o povo de Israel
acaba por ser muito mais para frente um símbolo idólatra. Ou seja, uma ferramenta que Deus dá ao povo numa intenção totalmente errada. A cobra, a serpente de bronze, ela servia como uma ferramenta para ensinar ao povo que Deus é todo poderoso, que eles eram um povo separado de Deus, mas por conta do nosso coração idólatra, por conta da idolatria do povo de Israel, ela é um símbolo que se torna símbolo de idolatria. Nós temos outros símbolos também, quando, por exemplo, Deus dá, em Levíticos 11, fala a respeito de alimentos puros e impuros, como uma forma de mostrar ao povo que era um povo separado, que era o povo de Deus. Essas formas, elas deveriam separar o povo do povo de Deus santo como um povo justo e puro. É uma forma que Deus dá através de uma dieta nesse tempo para revelar os atributos de Deus. E um outro ponto também que fala no Antigo Testamento, em Gênesis 17, é sobre a circuncisão. O povo para falar que era o povo de Deus, eles faziam a circuncisão, um sinal físico perpétuo para separar o povo de Deus. E através desses sinais que Deus dá, eu destaquei esses 3 porque são os 3 assim que me traz à memória de maneira mais forte assim. São sinais físicos, são ferramentas, são arquétipos que Deus utiliza para que seu povo aprenda, para que eles enxerguem o poder de Deus, os atributos de Deus, e que através dessas ferramentas eles também tenham uma vida separada e santa. São maneiras pedagógicas que Deus utilizou para ensinar e orientar o seu povo. Tudo com um propósito maior, que não se concluía nesses modelos que Deus instituiu. São ferramentas que, por várias vezes, as pessoas, na sua idolatria, faziam com que aquilo se tornasse o Deus delas, e não o Deus verdadeiro. Nós vamos expor isso lendo os textos do capítulo 11. Nós vamos fazer uma leitura rápida aqui. Eu acho super importante fazer essa leitura, para que a gente exponha elas verso a verso. Diz assim, versículo 1 do capítulo 11. Os apóstolos e os outros irmãos da Judéia souberam que também os que não eram judeus tinham recebido a palavra de Deus. Por isso, quando Pedro chegou a Jerusalém, foi criticado pelos que eram adeptos da circuncisão. Entraste em casa de pessoas não circuncidadas e até comeste com elas. Diziam-lhe eles. Então Pedro contou-lhes, ponto por ponto, o que se tinha passado. Estava eu na cidade de Jafá a orar quando tive uma visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que descia do céu, presa pelas 4 pontas e que veio até junto de mim. Olhei bem para dentro e vi animais de 4 patas, feras, bichos que rastejavam e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia, vamos, Pedro, mata e come. Mas eu respondi, de modo nenhum, Senhor. Nunca comi nada sujo nem impuro. A voz replicou-me, não chames impuro ao que Deus tornou puro. Isto aconteceu 3 vezes, até que a toalha foi de novo retirada para o céu. Nisto, chegaram à casa onde eu estava hospedado 3 homens que vinham de Cesareia à minha procura. O Espírito de Deus disse-me para ir com eles sem preocupação. Estes 6 irmãos da cidade de Jafá também foram comigo. Entramos na casa de Cornélio, que nos contou então como viu diante dele em uma casa um anjo que lhe disse, manda alguns homens a Jafá buscar Simão Pedro. Ele te dirá como tu e a tua família podem ser salvos. Quando comecei a falar-lhes, desceu sobre eles o Espírito Santo, tal como tinha descido sobre nós no princípio. Lembrei-me então de que o Senhor tinha dito, é verdade que João batizou em água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. De fato, Deus concedeu-lhes o mesmo dom que a nós, por também eles terem crido no Senhor Jesus Cristo. Quem era eu então para poder resistir à vontade de Deus? Quando os crentes de Jerusalém ouviram estas coisas, acalmaram e louvaram a Deus. Portanto, Deus
deu também aos que não são judeus a oportunidade de se arrependerem e de conseguirem assim a vida eterna. Entretanto, os crentes tinham se dispersado por causa da perseguição que começou com a morte de Estevão. Uns foram até a Fenícia, Chipre e Antioquia e anunciavam a palavra de Deus só aos judeus. Outros, que eram de Chipre e de Cirene, foram até a cidade de Antioquia e ali pregavam também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muita gente acreditou e se converteu ao Senhor. Esta notícia chegou aos ouvidos dos crentes da igreja de Jerusalém, que mandaram Barnabé a Antioquia. Quando ele lá chegou e viu os efeitos da graça de Deus, ficou muito contente e aconselhou todos a continuarem com todo o coração e serem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito e de fé. Assim, muita gente se converteu ao Senhor. Barnabé foi depois à cidade de Tarso buscar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Estiveram ali durante 1 ano com os crentes daquela igreja e ensinavam muita gente. Foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Nesse tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágapo, pôs-se de pé entre os crentes e disse, por inspiração do Espírito Santo, que ia haver uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio quando Cláudio era imperador. Então, os cristãos de Antioquia resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. Cada um deu conforme podia. E mandaram essa ajuda por meio de Barnabé e Saulo, para entregarem aos responsáveis da igreja de Jerusalém. Palavra do Senhor. Graças a Deus por ela. No capítulo 10, nós vemos esse relato ser contado através de Cornélio, que provavelmente não tinha relação com a fé cristã. E Cornélio tinha essa prática de ajudar os pobres, ser temente a Deus com a sua família, continuamente estar em oração com Deus. Isso nos mostra uma coisa muito importante a respeito da nossa prática em relação com a nossa fé. É possível que nós possamos nos dedicar na prática em todos os sentidos, em todas as obras de bondade e ainda assim não conhecermos verdadeiramente a Deus. É possível que a gente faça o que fazemos, tenha boa prática, tenha obras de caridade, ajudemos uns aos outros, andamos coerente com a palavra, mas ainda assim a gente pode cair no erro de não conhecer a Deus verdadeiramente, de não ter uma relação com Deus. Desde a igreja primitiva, Jesus Cristo ensina aos apóstolos sobre esse lapso que há entre fé, a consciência da fé e as obras, e a prática. O texto bíblico diz que o Espírito ordenou a Cornélio buscar Pedro para que Pedro o dissesse o que deveria ser feito. O que deveria ser feito. Isso é um ponto de reflexão muito importante. Porque isso me saltou aos olhos, porque observando a vida de Cornélio, estava tudo certo. Ele já caminhava certo, já tinha o esforço de orar a Deus, já ajudava os pobres, sua família era temente a Deus. Nós do CRC aqui, nós cristãos hoje, também andamos assim. Nós fazemos ação social aqui, muitas vezes. Nós temos boas obras. Nós gastamos energia com diversas pessoas. As pessoas gastam energia com nós. Porque tem essa questão, né? Às vezes a gente acha que a gente está gastando energia demais com nossos irmãos. E muitas vezes a gente cai nesse erro de esquecer que eles também estão gastando energia conosco. Também estão dispondo da vida deles para nós. E muitas vezes falta para nós essa consciência. E o Espírito, graças a Deus pelo Espírito do nosso coração, irmãos, que se move em nossa direção para falar o que a gente deve fazer. Porque muitas vezes nós estamos fazendo coisas que Deus não pediu. Deus não pediu. Muitas vezes nós estamos no erro de achar que a gente pode ser bom, ser correto, fazendo as coisas, as práticas corretas.
e esquecendo disso aqui, da consciência da nossa fé, da consciência da salvação que Deus nos deu. O que deve ser feito? É importante refletir sobre isso. Bom, o Espírito Santo manda Cornélio buscar Pedro em Jafá, uma cidade, segundo ali as minhas pesquisas, ficava a 50 quilômetros de distância um do outro. E o capítulo 10 ele narra o que aconteceu. Foi o texto pregado pelo Joel no domingo passado. Apóstolo Pedro, quando retorna para a cidade de Jerusalém, ele é interrogado, quase que acusado, pelos que eram adeptos da circuncisão e ainda tinham as práticas judaicas conforme estava escrito nas leis. E conforme Pedro também fazia há pouco tempo atrás, antes do Espírito se revelar. Pedro também era o que seguia a dieta, que não comia animais impuros. Tinha a prática, assim, certinha. E o apóstolo Pedro explica ponto por ponto, tintim por tintim, o que o Espírito Santo revelou. Há muita transparência também na nossa fé, irmãos. E é importante lembrar disso. Eu já vi muitos erros durante a minha convivência nas comunidades de fé, de coisas, de revelações que as pessoas traziam, responsabilizando o Espírito Santo. É o eis que te digo, né? Eu declaro que muitas vezes não tem transparência. É algo tirado, talvez, da cabeça delas, da vontade delas, do momento, da alma delas, da própria alma, do próprio desejo, mas talvez nada orientado pelo Espírito. E apóstolo Pedro, pela sua influência, pela sua responsabilidade com todos os adeptos da fé cristã, ele imagina essa situação não sendo explicada pelo apóstolo Pedro. Ele simplesmente, diante dos olhos dos seus amigos, tendo assim um ato de rebeldia, entrando em casa de pessoas que não eram circuncidadas, segundo a fé judaica, o que não poderia acontecer, e comendo a comida que ele queria. Uma pessoa que seguiu a vida sem comer carnes, digamos, impuras, que eram classificadas impuras. E chega uma história ao ouvido de seus amigos falando assim, o apóstolo Pedro comeu uma costelinha de porco com um militar, na casa do militar lá, com um monte de gente. Então imagina essa situação sem ter a sabedoria de Pedro para explicar tudo. O capítulo 11, a gente deve entender essa nuance de repetição. Ele praticamente repete a história do capítulo 10 de acordo com a ótica de Pedro. E é necessário a gente olhar para essa situação, porque o apóstolo Pedro, em sua sabedoria, graças a Deus pelo Espírito, explica, tintim por tintim, o que o Espírito lhe revelou e coincidindo também com o que Jesus tinha ensinado, com o que Jesus tinha passado para eles enquanto caminhava aqui. Então é bom usarmos dessa imaginação e imaginarmos essa situação sem o mover do Espírito Santo em ambos. Sem o mover do Espírito Santo em Cornélio e sem o mover do Espírito Santo em Pedro. Provavelmente isso seria desastroso. Seria desastroso. A transparência entre os irmãos na igreja, sendo o mover do Espírito sendo testificado entre nós, por várias partes, é uma provisão de Deus, irmãos. É uma provisão de Deus. É para que não haja bagunça, não haja sentimento de desconfiança, não haja sentimento de interesse próprio. Enquanto caminhamos como igreja, a gente sempre prega aqui as nossas, digamos assim, a visão e o valor que é realmente centralizado na Bíblia, mas que a gente precisa dar uma ênfase. E para que isso seja possível, para que a gente caminhe junto, essa conversa, essa relação com os irmãos, ela tem que ser transparente. Ela tem que ser explicada. A gente tem que explicar o que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida.
As nossas boas obras e as nossas atitudes, primeiramente, devem apontar para Deus. São sinais, instrumentos e formas que Deus nos faz lembrar do sacrifício de Cristo na cruz, que nos deu vida, da promessa de Deus para nós. Em Colossenses 1:11, diz assim: em união com ele foram circuncidados, não com a circuncisão que se faz no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, que consiste na libertação das fraquezas humanas. Ao serem batizados, foram sepultados com Cristo e ressuscitaram com ele pela vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou. Ou seja, não se trata mais de um sinal físico, não se trata mais somente e prioritariamente do comportamento, das nossas práticas, mas lembramos do que Cristo fez na cruz por nós. Se há um sinal físico agora que tem que ser evidente na nossa vida, é aqui no nosso coração. É aqui no nosso coração. É um coração circuncidado por Deus, lembrando que somos um povo santo separado por Ele. Nós percebemos o mover desse Espírito em momentos triviais e ordinários da nossa vida. O texto fala que o apóstolo Pedro estava orando, teve fome, e nesse momento assim, a gente pode imaginar assim, vários detalhes dessa situação, né? A Bíblia, se contasse todos os detalhes de todas as situações que ela relata, assim, seria maravilhoso, mas daria, sei lá, um livro em temporadas que nunca acabaria. Mas é importante a gente usar essa nossa imaginação e pensar como é que Pedro, nessa situação, teve esse encontro com o Espírito Santo, onde ele tem essa visão de uma toalha com animais impuros, e onde Deus ordena a ele, fala, ó, mata e come. O que eu purifiquei não diga que é impuro o que eu purifiquei. Em tudo que fazemos, nós devemos lembrar, através desse mover do Espírito Santo, que nós somos corrompidos. Nós temos uma natureza caída. Deus utiliza dessas formas e ferramentas que eu falei no início para nos lembrar disso. Que tudo que fizermos, produzirmos, pensarmos, sem a orientação de Deus na nossa vida, será incompleto, será corrompido, será manchado. E nós, nessa nossa caminhada, nós aguardamos um dia onde Deus irá completar essa obra. Onde seremos perfeitos, igual a Ele. Onde será sem manchas. E nós, através do mover do Espírito, nós lembramos disso. Deus aqui, nesse momento do seu mover com o apóstolo Paulo, ele não utiliza e anula uma prática que era ordenada por ele mesmo, como está escrito em Gênesis e Levítico, que era obedecida e passada de geração em geração para ensinar o seu povo, nós cristãos, seus filhos, sua criação, para nos revelar que tudo aquilo que ele criou é bom. É importante ter essa consciência, que aquilo que Deus criou é bom e perfeito. Mas aquilo que nós produzimos, da nossa natureza, é corrompido. É corrompido. Isso nos guia para tudo que a gente for fazer na nossa vida, irmãos. Para tudo. Para tudo. Você quer encarar a política aí de uma maneira mais saudável? É só olhar para as pessoas que estão lá e falar assim, isso é gente caída. Isso é gente corrompida. Igual a mim. É aquela velha situação onde a gente fala a respeito, por exemplo, da política do Brasil, e nós simplesmente concluímos que a situação está como está porque nós somos assim. Nós somos ruins. Nós somos falhos. Nós idolatramos aquilo que deveria ser o lugar de Deus no nosso coração. Isso pode ser dinheiro, isso pode ser poder, isso pode ser qualquer coisa. O Espírito Santo nos revela na nossa vida da mesma forma como fez com Pedro e Cornélio.
E ele também nos faz lembrar dos lapsos de perfeição que Deus tem para nós com a sua promessa. Nós podemos lembrar, através do mover do Espírito Santo, do sacrifício que Deus fez, que Jesus fez na cruz para nos lavar e nos limpar, para que sejamos santos através de Cristo Jesus. E através das nossas situações simples da nossa vida. Acho que eu perdi um slide aqui. É isso mesmo. Através de situações simples da nossa vida, a gente pode perceber isso. Podemos perceber isso da nossa maldade enquanto, sei lá, lavamos a louça, limpamos a nossa casa. E podemos desfrutar também de um pequeno lapso do que será o céu, por exemplo. Um gozo eterno, de um prazer eterno. Num café com os nossos irmãos. Numa mesa de jantar com a nossa família bem farta. Bem farta. Com muita alegria. Podemos desfrutar e lembrar do que Deus tem para nós através de comer uma fruta suculenta da estação. Sabe quando você come, sei lá, uma manga bem docinha assim, bem suculenta da época, aquele morango gigante que eu só encontrei aqui em Portugal, um bitelo de morango assim, através da brisa, quando você vai assim num mirante e você pode ver assim a vista, pode ver o tanto que a criação de Deus é perfeita, que é sem mancha, que no fundamento de Deus, no projeto de Deus, nós somos sem falhas. Somos sem falhas. Nós podemos ver isso. Podemos desfrutar disso, talvez chegando do trabalho, cansado, e tomando uma bebida gelada da sua preferência. Você sabe aí do que você gosta. Sua coca gelada, da Pedras Limão. Isso é muito bom. Deus se revela nesses momentos. É importante ter sensibilidade para olhar isso. É importante ter sensibilidade para olhar isso. Nós temos muito. E no tempo que nós temos muito, a gente também tem se queixado muito. Importante lembrar que Deus nos deu tudo quanto é preciso para que a gente caminhe nele. Não nos falta nada para que a gente tenha uma vida e uma relação com Cristo. E que a gente lembre que a nossa morada aqui não é aqui. Nossa passagem aqui é rápida, passageira. Isso não vai nos orientar para a nossa vida. Além disso, o mover do Espírito Santo ensina a gente a ser maduro na nossa fé. O processo de amadurecimento, ele inclui essa maneira pedagógica que Deus tem de utilizar essas formas, estruturas, para ensinar o seu povo. E infelizmente, a nossa natureza pecaminosa e corrompida, ela procura essa espécie de muleta e de estrutura para que a gente tenha onde caminhar. E é aí que o calo aperta na vida do cristão, porque muitas vezes a gente quer utilizar essas estruturas que Deus nos deu para ter que orientar a nossa vida, para ter que guiar a nossa vida. E colocamos como prioritário as ordenanças, as práticas na nossa vida e esquecemos de ser sensíveis ao Espírito Santo. Há muitas situações onde a gente quer assim, uma fórmula mágica prontinha, irmãos, para ter que resolver aquela situação. Talvez não sei, um familiar difícil, uma proposta indecente no trabalho que você recebe para fazer alguma coisa errada para ganhar mais. São diversas situações, irmãos, onde a gente quer assim um modelo prontinho da parte do Senhor para que a gente possa lidar com aquela situação. E a gente se percebe em situações onde a gente parece estar assim num mato sem cachorro. Vocês já tem essa expressão aqui em Portugal? Mato sem cachorro? Estamos perdidos. A gente está num mato, não tem... E aí? Para onde é que a gente vai? É necessário sermos sensíveis ao Espírito Santo para que a gente possa olhar para esses sinais que Deus nos deu, para essas estruturas, para esses ensinamentos que Deus nos deu, para que a gente não possa invalidar isso. Isso ainda é válido
para que a gente possa se orientar através de uma régua. É sábio que a gente não tenha uma lei específica para cada ponto e aspecto da nossa vida. Como quem quer simplesmente atalhar trabalho, sabe? Ter formulazinhas prontas. Mas é necessário a gente pegar a palavra de Deus e aplicar em todos os aspectos da nossa vida. Lá tem resposta para tudo. Para tudo, meus irmãos. Isso é uma tentação para nós. E em contrapartida, enquanto nós vemos o mover do Espírito de Deus anulando leis que ele mesmo tinha instituído para os seres humanos, a gente pode cair na tentação de olhar para essa lei e falar assim, agora eu posso tudo. Agora eu posso comer tudo. Já que agora pode comer porco, pode comer os animais que são descritos aqui, a gente come de qualquer maneira. Já que Deus fala que o reino dos céus não é comida e nem bebida, agora a gente pode se comportar de qualquer maneira com isso. Essas leis que são anuladas, dando espaço para o mover do Espírito Santo, são para que a gente ande com sabedoria e não de maneira anárquica. Para que o cristão ele saiba se equilibrar. A gente tem conviveu com o padrasto da Rafa e ele me ensinou um daqueles ditados populares assim que eu levo até hoje na minha cabeça e eu nunca esqueço, que na vida né, a gente não é preciso ter equilíbrio, a gente é preciso ser equilibrista. Diante das situações, é necessário que a gente tenha sabedoria para ter que equilibrar as coisas. Não é simplesmente ter a prática correta. Agora somos orientados pelo Espírito Santo. E isso faz parte do processo de maturidade. Para que a gente possa crescer no Espírito. Para que diante de situações, pessoas que nós encontrarmos em situações difíceis, em situações onde elas não têm uma solução, a gente tenha a sensibilidade do Espírito para dizer com muita paciência, com muita sabedoria do nosso coração e acompanhar essa pessoa. E ser acompanhado por outras pessoas. Se tem uma coisa que o cristão tem na vida é problema, né? Problema para resolver. E graças a Deus pelos problemas, que eles apontam para Deus também. Tem um livro chamado A Filosofia Cristã da Alimentação, do Peter Brind. E ele tem uma citação que cabe muito bem aqui. Como cristãos do Novo Testamento, recebemos um derramamento maior do Espírito Santo e assim temos maturidade ampliada. Em vez de precisarmos de muitas leis específicas a respeito de todas as situações possíveis, deveríamos ser capazes de aplicar as leis de Deus à nossa situação com sabedoria. Dentro desses princípios bíblicos há espaço para a individualidade, mas não para a anarquia. Se você é o irmão aí adepto da fé das pessoas que não comem carne de porco, que não tomam sangue, não comem um arroz de cabidela porque tem sangue, irmão, tudo bem. Mas, por favor, não venha colocar os seus moldes na minha vida espiritual com Deus. Na minha vida espiritual, cabe eu comer uma costelinha de porco no domingo com a minha família. Cabe eu tomar um bom vinho português. Que, nossa, é muito bom. Sendo tomado com muita sabedoria. Tá aqui o desafio. É importante observarmos que o Espírito Santo ele se manifesta de forma singular em cada um de nós. Mas testificamos do seu poder na comunhão e na relação. Quando convivemos uns com os outros e temos assim situações onde o Espírito se move e pode assim talvez parecer a princípio situações absurdas assim, talvez coisas absurdas que a gente está pensando em fazer, uma atitude, talvez sei lá, largar o emprego para servir o ministério em um lugar remoto do mundo. Enviar os nossos filhos para outro país para aprender outra cultura e outra língua, para que eles possam ser luz lá. Talvez um país que tem perseguição ideológica, sabe? Umas coisas assim absurdas. Mas quando orientados pelo Espírito Santo, nós estamos seguros.
E nas conversas uns com os nossos irmãos, a gente vai testificar dessa segurança que Deus nos dá. Sempre muito transparente, sempre com muita luz no processo. Não dando lugar para o medo. Não dando lugar para a dúvida. Sabe? Vocês já provaram disso na relação de vocês com seus irmãos? Na igreja? Ter a plena certeza que você está fazendo através do Espírito. Através do Espírito, sendo sensível ao Espírito Santo. No final, após sermos sensíveis ao Espírito Santo nessas situações, nós vamos experimentar do mesmo que aconteceu aos crentes em Jerusalém. Eles foram tranquilizados, receberam paz no coração e glorificaram a Deus. Esse é o resultado final. Tem que ser o resultado final. Talvez não seja o resultado que nós estamos esperando. Talvez não seja a situação ideal que a gente estava querendo. Com a casa, comprar a casa do jeito que a gente queria, comprar o carro do jeito que a gente queria, morar no país que a gente queria. Queria morar no Canadá, não queria morar em Portugal. Graças a Deus vim para Portugal. Deus transformou áreas da minha vida assim que acho que no Canadá não seria transformado. Deus me deu amigos importantes em Portugal. Relações riquíssimas, irmãos, riquíssimas. E eu sou muito grato por isso. Eu e a minha família, eu incluo minha família nessa, né? Nós vamos experimentar disso, nós seremos tranquilizados, receberemos paz no nosso coração e vamos glorificar o nome de Deus pela obra que Ele tem feito nas nossas vidas. O Espírito Santo faz isso. Para a gente finalizar, o Espírito Santo nos orienta e também nos preserva. A última parte do texto, onde os cristãos estão sendo dispersos por conta da perseguição, dizem que eles estão a pregar o evangelho. Uns para pessoas que são adeptos da circuncisão, outros para que não são judeus. E a obra começa a acontecer. As pessoas começam a conhecer a Cristo, se convertem. E um ponto aqui que me saltou muito os olhos é que em uma certa reunião, um profeta de nome Ágapo, ele se levanta dentre os crentes e, por inspiração do Espírito Santo, diz que iria haver um período de grande fome. Os irmãos se reúnem para juntar ofertas e enviar a Jerusalém. E é isso que o Espírito Santo nos faz, irmãos. Ele nos dá a sensibilidade para perceber condições e o que a gente deve fazer. Porque olhando para a figura de Cornélio, a gente viu que ele realmente estava fazendo o que era certo. O que era para ser feito. Mas muito dessa prática é colocada na nossa vida como prioridade. E a gente tem que começar a inverter as coisas. A gente tem que começar a ser sensível ao Espírito. Antes de querer falar que é bom por conta das nossas práticas. A gente deve ser sensível ao Espírito para que a gente olhe o lugar onde nós estamos. No trabalho, na escola, na faculdade, no Uber. Eu faço Uber tem uns 3 meses. E às vezes eu sou invadido assim, pela sensibilidade do Espírito para ter que escutar algumas pessoas. E a rotina do Uber é de fazer dinheiro no dia. Qualquer minutinho parado é dinheiro que está indo pro ralo. E eu me encontro com algumas pessoas que eu gasto assim, talvez, 5, 10 minutos a mais com a pessoa no carro, parada assim. A pessoa já chegou no destino, não conheço a pessoa, não tem nada a ver com a pessoa, mas eu tô lá escutando ela. Todos nós temos uma boa nova para contar. Cristo Jesus nos salvou. O Espírito Santo de Deus se move no nosso coração. Ele nos deu o Espírito Santo para que a gente seja orientado. É isso que temos que contar. O Espírito Santo de Deus nos diz o que a gente deve fazer através da relação. Ver os seus irmãos aqui num domingo de manhã
e se reunir com esses mesmos irmãos durante a semana para que a gente se oriente, se escute, saiba dos problemas uns dos outros, é uma provisão da parte de Deus, meus irmãos. O dia que você tiver aí, talvez, com as expectativas, assim, frustradas por conta das relações que você está tendo, que você queria que a pessoa fosse assim, assado, que você queria que ela fosse de um jeito e não de outro, se lembra que as pessoas que fazem parte da sua vida, elas foram colocadas lá por Deus. É muito estranho pensar a maneira como eu acabei por relacionar com os meus amigos, os amigos que eu tenho. Porque se formos pensar nisso, parece que a gente não escolhemos ele. Como é que eles chegaram na nossa vida? Esses amigos que a gente tem relação, como é que eles chegaram na nossa vida? Geralmente são de maneiras muito aleatórias, assim. Não é uma mera coincidência, é uma, como diz o Sandro, é uma Jesuscidência. Isso é um mover do Espírito cuidando de nós, preservando a nossa vida. Olhando para pessoas que estão com necessidade e enxergando a condição delas. E em vez de nós colocarmos na vida dela um formato para ela seguir, dizer exatamente assim, falar, você tem que fazer isso. Você tem que parar de fazer isso. Você deve começar a fazer dessa forma. Nós temos sensibilidade para estarmos com ela, com toda a sensibilidade que o Espírito Santo nos der, e sermos ouvidos. Sermos ouvidos para elas. Sermos ombro-abrigo. Porque de formato a gente já vê muito nas redes sociais, né? A gente já consome muitos formatos na rede social. O formato que eu mais desenvolvi nojinho por esses dias é o pessoal que faz rotina no Instagram e coloca assim os horários. Aí a pessoa acorda, assim, coloca o telefone lá assim, perto da cama. Aí ela volta pra cama. Aí ela acorda assim, 7 horas. Aí depois ela move o telefone pro banheiro e coloca lá assim, agora 7h15 vou escovar. Isso não cabe, irmão. Isso não cabe. Está destruindo o nosso interior. Está destruindo o interior de quem, sei lá, tem 2 empregos, 5 filhos, tá se matando para ter que colocar o pão na mesa. É preciso ter essa sensibilidade. Que a gente seja sensível ao Espírito. Fica essa pergunta aí. É o próximo slide. Estamos sensíveis ao Espírito? É importante fazer essa pergunta, tá bem? Que você questione isso durante a semana, na sua vida. Que você observe sua rotina, veja se ela é guiada pelo Espírito, se Deus tem falado ao seu coração. E que a gente testifique isso na nossa relação, que a gente testifique isso uns com os outros. Deus não deixa a gente assim no escuro. E Ele também não deixa a gente ser soberbo e prepotente para ter que caminhar sozinho. Isso é um risco, isso é catastrófico. O resultado de caminhar sozinho é solidão e tentar moldar o mundo ao nosso favor, de acordo com as nossas formas e ferramentas. Deus quer que a gente aprenda. Deus quer que a gente aprenda. E Ele está disposto a ensinar. Que a gente esteja disposto a aprender também. Amém? Curva suas cabeças, a gente vai fazer uma oração. Pai querido, obrigado, Deus, porque o Senhor se revela a nós. O Senhor se move primeiro em nossa direção. Isso não nasce de um esforço nosso. Não nasce do esforço do nosso braço. Não nasce do esforço da nossa vontade. Isso é o Espírito do Santo Senhor se movendo através de nós, através do nosso coração. Obrigado porque, através da revelação do seu poder, a gente tem sido sábios. A gente tem aprendido a viver, a olhar para os outros, a aplicar a palavra do Senhor na nossa vida com sabedoria, ao invés de desenvolvermos formas fáceis e modelos que muitas vezes acabam por não funcionar. Nós sabemos, ó Pai, que uma vida com o Senhor, sendo guiada através do Espírito Santo, é a vida ideal que a gente pode ter.
sermos servos do Senhor, amigos do Senhor e escravos do Senhor Jesus, porque somos escravos. Tomara que eu espero que nosso coração seja escravo do Senhor. É a melhor maneira de se viver, Pai. É a melhor maneira de se viver. Não temos dúvida disso. O Senhor tem testificado isso no nosso coração e tem depositado essa certeza no nosso coração também. Nós agradecemos, ó Pai, e nós finalizamos esse culto. A gente caminha para o final desse domingo, ó Pai, lembrando da obra perfeita do Senhor. Lembrando, ó Pai, que a gente não deve tornar impuro aquilo que o Senhor já fez perfeito. Aquilo que o Senhor já fez puro. Muito obrigado, ó Pai, porque somos criaturas do Senhor e o Senhor tem um propósito através das nossas vidas. Que a gente esteja para a relação da mesma maneira que o Senhor está para a relação conosco. Que haja disposição, energia, vontade e sabedoria para que a gente possa revelar o Teu amor. Revelar o Teu amor. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Obrigado por tudo. Amém. Amém.